Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando hoje uma série de programas chamado Jubileu da Esperança, cujo objetivo é refletirmos e estudarmos sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II, em preparação, em celebração a esse grande jubileu que celebraremos em 2025, o Jubileu da Esperança. Então foi o desejo do nosso querido Papa Francisco que nós retomássemos os ensinamentos do Vaticano II, que muitos ainda não são devidamente conhecidos e por isso não são vividos, não são experimentados, vivenciados na nossa caminhada como igreja e como presença e como testemunhas de Cristo no meio do mundo. E hoje nós vamos falar de modo geral sobre a importância, sobre o que é o Concílio Vaticano II e por isso estamos aqui contando com a presença do nosso Padre Alberto Monte Alegre, que é reitor do nosso seminário São João Maria Vianney e também vigário judicial da nossa arquidiocese. Boa tarde, Padre Alberto. Bem-vindo ao nosso programa Jubileu da Esperança. Boa tarde, Padre Jorge. Boa tarde àqueles que nos acompanham neste programa, para que a gente possa refletir, aprofundar esse evento eclesial tão importante para a nossa igreja e para a sua missão evangelizadora, né? Então, de fato, precisamos hoje aprender mais sobre o Concílio Vaticano II para que possamos, como igreja, vivê-lo bem. Mas o que é um concílio, afinal, Padre Alberto? O Concílio Vaticano II, mas a instituição do concílio, chamada instituição canônica do concílio, é uma organização, uma reunião de bispos. A igreja, desde o momento em que ela é fundada, ela tem a sua dimensão, na sua organização, a dimensão hierárquica e colegial, né? Então, Jesus, quando chama os discípulos, os 12 apóstolos, ele vai instituir, para continuar a sua missão, o chamado Colégio Apostólico, cujo príncipe dos apóstolos, ou chefe, o cabeça dos apóstolos, seria Pedro. Tanto é que nos Atos dos Apóstolos, ele é aquele que primeiro fala, né, sobre o querigma, né, sobre o mistério pascal, a morte, a ressurreição de Jesus, né? Então, ele é que se coloca à frente. Tanto é que toda a igreja, quando ele é preso por Herodes, né, toda a igreja se reúne para rezar por Pedro. Porque Pedro é o princípio de unidade, Pedro é o príncipe e o chefe do colégio apostólico, é aquele que vai animar os seus irmãos, os apóstolos, né, na missão evangelizadora de continuar anunciando e transmitindo a verdade revelada por Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, né? Então, e o concílio? Seria a reunião... O concílio, na verdade, é a reunião dos bispos. Os bispos, eles são sucessores dos apóstolos, porque são sucessores do colégio apostólico, né? O Papa é o sucessor de Pedro, justamente porque Pedro, né, foi o bispo de Roma e fundou a igreja de Roma, e aqui nós temos o bispo de Roma, que é o romano pontífice ou o Papa, que é sucessor de Pedro, que sucede Pedro no episcopado, né, da diocese de Roma. E os bispos, né, eles herdam essa missão de manter o depósito da fé, ou seja, aquela tradição apostólica que foi recebida, né, pelos ensinamentos, pelo testemunho dos apóstolos, essa tradição apostólica que deve ser pelo colégio apostólico, que seria hoje o colégio dos bispos, conservado, né, vamos dizer assim, conservado para poder ser transmitido com fidelidade. Diante disso, né, o concílio ele tem essa missão, a missão de reunir os bispos do mundo inteiro, junto com o Romano Pontífice, com o Papa, o sucessor de Pedro, para que ali eles possam discutir, né, e refletir sobre algumas doutrinas, sobre algumas verdades de fé, de moral, né? Então, basicamente, essa missão do concílio é justamente fazer com que o Espírito Santo
por meio do colégio apostólico, por meio dos bispos, do sucessor de Pedro, possa então conduzir a igreja para que ela continue evangelizando diante dos desafios, né, que nos apresentam a evangelização no mundo atual. Certo. Então, se a gente fosse resumir, o concílio é uma reunião de bispos, cujo objetivo é tomar uma decisão de ordem doutrinal, moral ou pastoral. Isso aí. Qual foi o primeiro concílio da igreja? O primeiro concílio foi o de Nicéia. Né? E o de Jerusalém? Teve o de Jerusalém, sim, desculpe. O concílio ecumênico, eu vou dizer concílio ecumênico, Tá. que a gente está falando de concílio ecumênico. O concílio de Jerusalém não tinha ainda essa, como eu posso dizer, essa organização. Porque o concílio de Jerusalém, se a gente for ver, tinha os anciãos, né? Os apóstolos também, né? Só Pedro, Tiago e Paulo. E Barnabé que estavam lá presentes. Mas os apóstolos não estavam. Lembremos que os apóstolos estavam espalhados, né? Evangelizando em vários lugares. Então, o concílio de Jerusalém é um concílio. É considerado o concílio, é considerado o primeiro concílio. Entretanto, quando nós falamos de concílio ecumênico, né, a gente não fala do concílio de Jerusalém. Porque o concílio ecumênico é aquele concílio que reúne os bispos do mundo inteiro. Da oicumene, né? Da oicumene, da grande casa habitada, né? Então, aí o primeiro concílio ecumênico é com Nicéia. Tá, mas na contagem dos 21 concílios que nós temos hoje... Entra Jerusalém, sim, pronto. Entra Jerusalém. Então podemos considerar o primeiro concílio de Jerusalém. E qual o último concílio? O último concílio é o Concílio Vaticano II. Que é o que nós vamos falar um pouco mais sobre este concílio. Quem foi que convocou o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII, hoje conhecido como São João XXIII, né? Onde ele, em um momento de inspiração, né, e devido à sua experiência enquanto bispo, enquanto núncio apostólico em várias realidades, né, internacionais, ele então percebe que a igreja precisa apresentar a doutrina, a verdade de fé, de modo mais atualizado. É o que a gente chama de modo mais, em italiano, aggiornato, né? E aí vai cunhar essa expressão aggiornamento. Quer dizer atualização, basicamente isso. Então, essa atualização do modo de anunciar a doutrina e a verdade de Jesus Cristo, que a igreja chama de depósito da fé, né? Ou a tradição apostólica. Então, o modo de anunciar isso para esse mundo odierno, esse mundo moderno, né, contemporâneo. Então, como anunciar isso? É essa pergunta, né, que o Papa São João XXIII se faz, se a igreja, de fato, ela está transmitindo a beleza do Evangelho de Jesus Cristo e da sua verdade para este mundo atual. Ou seja, ali seria meados do século XX, né? 1961, 62, por aí, que é quando inicia o Concílio Vaticano II, em outubro de 1962, né? Certo. E ele convocou, então, acho que 59, não Em 59, ele convoca... Só o Papa pode convocar um concílio, Só o né? Papa, só o Papa. Só o Papa convoca. Então, diante daquela realidade, achavam que ele seria um Papa de transição também? Sim, o que se esperava é que ele fosse um Papa de transição, porque foi eleito muito idoso, né? Então, se esperava que ele fosse um Papa de transição, que não trouxesse muitas mudanças, mas que preparasse a igreja para o próximo Papa que iria sucedê-lo. E aí ele tem essa surpresa, e tanto é que é considerado como um Papa bom, né? Um Papa que é um dos papas que sai um dos primeiros papas que sai do Vaticano, né? E visita outros lugares. Ele vai a Loreto, né? Vai a Loreto, lá ele reza, e ali ele pede a inspiração da sua decisão de convocar o concílio, né? E a grande multidão ali espera o Papa na estação de trem, né? Isso é uma novidade, o Papa sair do Vaticano e visitar outras realidades, isso não existia, o Papa ficava fechado. Tipo uma clausura, né? Tipo uma clausura. O primeiro Papa a ser filmado foi o Papa Leão XIII. Imagina. Então se escutava falar do Papa, mas não se conhecia, a não ser por foto, né? Por pintura, etc. Então o Papa São João XXIII, ele sai, vai
é um Papa muito próximo do povo, amado pelo povo e considerado Papa bom, né? Tanto é que nós temos várias encíclicas dele, né? Principalmente a Pacem Terris, que é a paz sobre a terra, que ele tenta ali convocar a humanidade e as nações para poderem semear a paz, né? Que foi uma época difícil, de tensões na Sim, Guerra de tensões, Fria, da Guerra Estados Fria Unidos, entre Rússia, União Soviética e Estados Unidos, etc. Então, nesse sentido, ela tenta-se ali, o Papa, preocupado com a paz no mundo, ele escreve uma encíclica, né? Então, é o Papa que visita também o presídio, né? E que fala aos presidiários de Roma. Então, isso era uma novidade, nunca houve isso, né? Então, ele e a sua morte já no início do concílio, né? Depois da abertura do Concílio Vaticano II, a sua morte comoveu o mundo todo, né? E quais foram as motivações de São João XXIII para convocar o concílio? Quando ele fala no seu discurso sobre a intenção dele de convocar o Concílio Vaticano II, ele fala de 3 realidades. A primeira realidade, a necessidade de atualizar o modo de anunciar a verdade de Jesus Cristo. E por isso, consequentemente, a necessidade também de renovar o Código de Direito Canônico. Então, ele tinha a intenção de renovar o Código de Direito Canônico. E no seu anúncio, ele disse que é necessário também convocar, ele tem a intenção de convocar um sínodo para a Diocese de Roma, né? Então, a intenção dele, na verdade, era tentar fazer com que a Igreja ela pudesse ter a capacidade de dialogar com o mundo atual, né? Ali, que ela pudesse falar da verdade de Jesus Cristo e que as pessoas pudessem compreender e acolher com toda a profundidade, mas também dentro de um contexto muito específico, que é o contexto daquela época, do século XX, né? E como é que estava a igreja nessa época? Porque a gente não pode desconsiderar o evento das 2 guerras mundiais, que foi assim uma mudança, uma virada de chave muito grande na sociedade do mundo inteiro. Na verdade, veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi mais terrível do que a primeira, e surge aqui uma necessidade de, vamos dizer assim, da humanidade retomar essa dimensão humana. Então, aqui começa a surgir o humanismo cristão, né? Esse enfoque, né? Do diálogo, da paz, do valor da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Então, esses valores, né? Como até hoje se fala, né? De liberdade religiosa, começa a surgir aí nesse período. Liberdade, inclusive, da igreja. Então, esse respeito ao outro, à vida do outro, à dignidade do outro e a valorização do outro enquanto filho de Deus, enquanto homem, enquanto pessoa humana, né? Isso é um contexto que está sendo formado, que é um modo de reconstruir a humanidade depois dessas 2 guerras, né, terríveis, né? Que trouxeram, assim, consequências terríveis para a grande parte da humanidade, para uma boa parte das nações, né? Principalmente ali surgiu o lado mais feio do homem, né? O lado frio, o lado violento, o lado calculista, no sentido assim de não considerar o outro por ser diferente, ou inclusive vendo o outro não como irmão, mas como adversário. Então, dentro dessa realidade, a igreja precisava assumir o seu papel de mediadora da fraternidade, da solidariedade, mas também o seu papel na reconstrução dessa humanidade ferida pela guerra. Então, aí o Papa convoca em 1959 um concílio. O concílio começa em 1962. Outubro de 1962, se não me engano, 11 de outubro de 1962. E aí ele começa na cidade de Roma. Então ele é realizado na cidade de Roma mesmo, né? Por isso que ele ficou chamado como Concílio Vaticano II. O concílio ele é todo celebrado dentro da Basílica de São Pedro, ou seja, dentro do Vaticano. Por isso é Vaticano II. Porque teve o Vaticano I, que aconteceu lá, e o Vaticano II também, do mesmo modo.
Então, foi todo feito dentro da Basílica de São Pedro. Então, imagine, 2.000 bispos reunidos dentro da Basílica para discutirem sobre a doutrina da igreja, né? O modo de evangelizar da igreja, etc. Então, inclusive, toda a Basílica, o interno da Basílica foi adaptada para acolher o concílio. É por isso o Concílio Vaticano II. Muito bem. E não foi o Papa João XXIII que encerrou o concílio, né? Ele acabou no meio do concílio falecendo. Ele só celebra a primeira sessão, são 4 sessões do concílio, né? Que durou 1 ano ou menos de 1 ano? Não, não, menos de um ano, menos de 1 ano. 4 sessões que o concílio vai de 62 a 65, né? Total. Então, vamos dizer assim, são 4 sessões dentro desse período, né? Então ele só abre, faz a abertura do concílio em 62, outubro de 62, e depois em 60 e, se eu não me engano, 63, julho de 63, ele falece, né? Ele vem a falecer. Então, quando chega na segunda sessão, ele não está, então se elege o novo Papa, o cardeal Montini, que até então era o arcebispo de Milão, né? Recebe o nome, ele toma para si o nome de Paulo VI, que hoje nós conhecemos como Papa São Paulo VI. Que né? foi canonizado também, pelo né? Papa Francisco. Época de muitos santos, Papas Santos, né? Então ele encerra em 1965 o concílio, Papa Paulo VI. Então João XXIII começou e Paulo VI que encerrou. É muito interessante porque o Papa Paulo VI, quando assume, ele assume a Cátedra de Pedro, o Ministério Petrino, enquanto Papa, Bispo de Roma. Então ele vai dizer o seguinte: eu tenho a intenção de continuar o Concílio Vaticano II. Porque tinha gente que dizia, para, né? Para porque foi coisa da cabeça de João XXIII, do Papa anterior, então vamos parar. E ele diz claramente, não, o concílio vai continuar. E o Papa Paulo VI, né, ele tem uma experiência muito curial também, ele tem tanta experiência pastoral como também curial, porque ele foi subsecretário da Secretaria de Estado na época do Pio XII, do Papa Pio XII, né? Inclusive teve uma grande relação com o cardeal Pacelli, né? E eram amigos, né? E depois o cardeal Pacelli é eleito Papa e se torna o Papa Pio XII, né? Sim. Então, o Montini, nessa época, né, ele tem essa experiência com a Secretaria de Estado, porque é formado em Direito Canônico, é diplomata, etc. E depois ele vai fazer uma experiência em Milão, como arcebispo, e lá vira cardeal. Bom, ele tem uma característica que quando ele assume, ele diz assim, precisamos dar celeridade ao concílio, porque a preocupação dele qual era? Demorar demais as sessões do concílio e a celebração do concílio se estender por longos anos. Então ele tenta dar celeridade. Inclusive aqui ele vai nomear um cardeal, né, ou alguns cardeais especialistas em comissões que vão trabalhar textos para serem aprovados no concílio, para que não fique somente discussões, né? Falas. Então aí ele vai propor em cada sessão um texto, né, uma proposta de texto, e aí vão ser discutidos, vai ser modificado, etc., revisto, e que vão dar nos decretos, constituições, né, nos documentos do Concílio Vaticano II que nós conhecemos hoje. E naturalmente não tinham só os bispos, tinham aqueles que auxiliavam os bispos, né? Sim, sim. Os bispos, na verdade, eram auxiliados, eles vinham para o concílio e poderiam trazer, né, um secretário que iriam auxiliar eles. Com certeza eram padres, né? Muitos eram teólogos também. Mas também existiam aqueles peritos, os teólogos. Naquela época tinha grandes teólogos como Karl Rahner, Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, Papa Bento XVI. Tem o Henri de Lubac. Então são grandes teólogos que estavam fazendo parte do concílio, inclusive influenciaram muito em vários documentos, né? O Ratzinger influenciou na Dei Verbum, né? Então Sim. Foi ele que estava ali por detrás da Dei Verbum e ajudou na elaboração dela, né?
Por isso que depois, quando ele se tornou Papa, ele escreveu aquela exortação Verbum Domini, Verbum Domini, né? que é um fruto, desdobramento da Dei Verbum. que é fruto de um sino dos bispos, né? Exato, sobre a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Então, quais foram os frutos sob o ponto de vista dos documentos do Vaticano II? Temos vários, você já falou, decretos, constituições, Isso. mas quais são os 4 principais documentos do Vaticano II? Bom, nós podemos salientar, o primeiro documento que foi assim, vamos dizer, revolucionário, é a Sacrosanto Concílio, né? Foi um dos documentos a serem aprovados por primeiro, né? Porque já vinha a reforma litúrgica ali sendo desenvolvido, e dentro desse processo da reforma litúrgica, já foi mais fácil de aprovar a Sacrosanto Concílio, que já era fruto também de um movimento na igreja, que era um movimento litúrgico. Já vinha sendo refletido isso e foi desejo dos bispos, inclusive, né, de fazer essa renovação na liturgia, né? Então foi um documento mais fácil de ser aprovado, né? E é aquele que é, vamos dizer assim, um dos carros-chefes. Talvez assim. Vamos dizer, os mais aplicados. Os mais aplicados. O documento mais aplicado na igreja é a Sacrosanto Concílio. Mas voltando ao Sacrosanto Concílio ainda. Então, quais foram as modificações assim substanciais? Como era a missa antes, como é hoje? Isso. A missa, a gente sabe que a missa tridentina chamada, né? Que é o rito de São Pio V, era o rito que tínhamos, era um rito em latim, todo em latim, né? A missa era em latim. E aqui houve essa grande mudança, que é colocar a missa para ser rezada em língua vernácula, ou seja, na língua do país onde ela está sendo celebrada. Além disso, existe uma grande mudança, que é a possibilidade da concelebração eucarística, né, dos padres, dos presbíteros, dos sacerdotes. Então, porque antes era cada padre, entre aspas, com sua missa. Só podia ser um padre para cada missa. Por isso que nas igrejas antigas aqui tinham aqueles altares laterais. Isso. Aí, porque era no momento que tinha um celebrando, né? No altar mor, que é chamado altar mor, tinham outros que precisavam cumprir a obrigação da celebração da Santa Missa e celebravam nos altares laterais. Somente com coroinha, né? Coroinha, a gente sabe que coroinha serve para isso, né? Nasceu disso, né? De descer para responder junto ao celebrante a missa que estava sendo celebrada. Não tinha nem como fazer, entre aspas, revezamento no altar mor, porque tinha a questão do jejum, que tinha que ser jejum absoluto para comungar. Jejum chamado jejum eucarístico, né? Exato. Então imagine se eu tivesse que esperar 4, 5 horas do dia, eu ia celebrar a missa 10, 11 horas, depois que outro tivesse celebrado, eu já estaria com muita fome. Engraçado, muito interessante, Padre Jorge, é que o jejum eucarístico ainda se mantém. Sim, mas é de 1 hora. De 1 hora antes de você comungar, né? Antes de você ir para a comunhão. Não é 1 hora antes da missa, mas 1 hora antes de você comungar, de receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas antes era o jejum absoluto. Era o jejum absoluto, você não podia. Tanto é que as missas eram celebradas que horas? Sempre pela manhã. Sempre pela manhã. É Pio XII, o Papa Pio XII, que começa a permitir que as missas sejam celebradas à tarde. Né? Ali à noite, à tardezinha. Nunca à noite. É porque teve um documento importante, nós vamos falar um pouco mais quando formos estudarmos a Sacrosanto Concílio. Porque nesse programa a gente vai estudar todas essas 4 principais constituições. Excelente. Então ele teve um documento chamado Mediator Dei, onde ele já restaurou o Tríduo Pascal, aí que entrou essa ideia da missa vespertina do Sábado Santo. Isso aí. Ou seja, antes de aprovar a Sacrosanto Concílio já tinha um movimento na igreja para isso. Então essa é a primeira constituição principal. Tem outra coisa da Sacrosanto Concílio, além da concelebração, da língua vernácula, é também a missa voltada para o povo, não mais voltada para Deus, né? Vamos dizer assim, voltada para Deus, voltada para o altar. O celebrante, o presidente da celebração, ele ficava de costa para o povo, né? Então a Sacrosanto Concílio, ela traz essa novidade de o padre, ao celebrar, está voltado para E por isso que muitas pessoas confundem, Padre Alberto, porque acham que a oração eucarística, por exemplo, sobretudo aqui no Brasil, que há respostas, é uma espécie de diálogo. Mas a oração eucarística não é um diálogo. A oração eucarística é a oração da igreja, presidida pelo presbítero, pelo sacerdote, ao Pai.
Porque aqui entra, aí a gente vai falar, talvez, vocês vão falar mais de modo detalhado. Quando falar sobre a Lumen Gentium, né? Isso. A Constituição da Igreja, a Lumen Gentium. Então, a Lumen Gentium, ela traz uma nova concepção. E já entramos na Lumen Gentium, então, que é o segundo principal Constituição do Vaticano II. A segunda principal Constituição do Concílio Vaticano II. Então, a Lumen Gentium, ela dá uma nova visão eclesiológica, vamos dizer assim. A igreja enquanto povo de Deus. Né? Então, a igreja como era? Via a igreja mais como uma sociedade jurídica? Era, porque o que acontecia? Existia essa visão de que a igreja deveria ser governada pelo Estado. Lembre-se que aqui existiam os estados pontifícios. Sim, né? Na Itália. Então, o Papa não era somente Papa, era também rei. Era um chefe civil também. A metade da Itália pertencia ao Papa. Então... Era uma monarquia. Era uma monarquia. Então, nesse caso, o Papa tinha poder político e poder espiritual. Né? E vem Garibaldi, né? E unifica, na verdade, a Itália. Isso no século XIX. Século XIX. Unifica a Itália e passa, então, toma os Estados Pontifícios da mão do Papa e o Papa fica preso somente dentro da Basílica de São Pedro, dentro daquela porção ali que a gente chama hoje de Vaticano. Né? Então, o que acontece? Já que o Papa não tem mais poder político, não é rei, que autoridade ele tem de se dar leis para a igreja? Que autoridade ele tem, inclusive, de ser uma sociedade juridicamente organizada, né? Com poderes para se autogerir? E aqui a gente tem também a questão do protestantismo, a influência do protestantismo, que dizia que a igreja e a fé, a religião, é sempre reduzida ao subjetivo, né? Ao indivíduo. Então, ela não tem essa relevância pública. E então aí surge esse conceito de igreja enquanto sociedade perfeita. Significa o quê? Uma igreja que tem todos os elementos de uma sociedade, equiparada a uma sociedade, e que ela tem condições de se dar lei. Por isso, é evidenciada essa dimensão societária da igreja. Antes do Vaticano II. Isso antes do Concílio Vaticano II. Com a Lumen Gentium? Com a Lumen Gentium, com o Concílio Vaticano II, então, não é importante mais a dimensão societária, a dimensão da sociedade jurídica organizada. Por isso não é importante tanto a hierarquia, mas porque isso já estava claro na cabeça da igreja, no coração do povo da igreja. Então, o que é importante é a gente conseguir manifestar para o mundo atual que essa igreja é a igreja de Cristo, é a igreja que revela o seu mistério. Então se evidencia muito o caráter mistérico da igreja, né? A dimensão mistérica da igreja. E essa dimensão mistérica da igreja vai ser evidenciada a partir de figuras bíblicas, né? E entre essas figuras bíblicas está a imagem do povo de Deus, né? O povo de Deus que vai ser o povo convocado pelo Senhor para se colocar em peregrinação, juntos, caminhando juntos, né? Em direção a Deus, em direção ao projeto de Deus, mas que este povo também seja um povo sacerdotal, um povo que se oferta a Deus em prol da salvação da humanidade. Aí tem lá na passagem da Sagrada Escritura que diz que Israel, né, é luz para as nações, é chamada a ser luz para as nações. Assim, o novo Israel, que é a igreja, é chamada a ser luz para as nações. Então, é evidenciado esse caráter da igreja enquanto povo, enquanto comunidade, daqueles que não... A igreja que não é formada somente da hierarquia. Papa, os bispos, os padres, os diáconos, as religiosas, mas é formado principalmente por todos os batizados. E por isso todos os batizados são convidados a se envolverem na igreja e a evangelizar, né? Não significa que o ministério do Papa, dos bispos, nada disso é negado, imagina. Não, pelo contrário. É de revelação divina, né? É pelo contrário. Aqui o ministério ordenado, ele ganha um significado não novo, mas muito mais profundo, que é o significado de que a hierarquia, o ministério ordenado, é convidado
a estar a serviço desse sacerdócio comum dos fiéis, né? Que é de todos os que é de batizados. todos os batizados. E é convidado também, tem a missão de manter a unidade e a comunhão deste grande povo de Deus que recebe, como diz o Lumen Gentium, a tríplice missão de Cristo, né? Que é pastorear, ensinar, santificar e pastorear, ou governar. Muito bem, então a quarta e última Constituição é a Gaudium et Spes. Sim, a Gaudium et Spes é uma Constituição pastoral, né? Que quem estava à frente dessa Constituição era o Paulo VI, mas na verdade era na época que ele era cardeal Montini, então ele é um dos que fazem parte dessa comissão da redação da Gaudium et Spes. Gaudium et Spes é, vamos dizer assim... Significa em latim, né? Que significa alegria, alegria e esperança. Por que alegria e esperança? Porque a igreja é chamada não a combater o mundo, né? Não a ver o mundo como adversário, como inimigo. Lembre-se aqui de Pio IX, o sílabus, né? Sim. O modernismo, né? A igreja via o mundo como adversário, né? Lugar do mal. Aqui não. A igreja vê o mundo não como adversário, mas como uma realidade onde ela deve se aproximar e se tornar companheira do mundo. Aí fala, né, na Gaudium et Spes, ali no parágrafo 1, que a igreja seja companheira do homem na esperança, na tristeza, na alegria, enfim, que se coloque ao lado do homem, né? Mas que ela não combata, mas que se torne companheira e solidária. Não significa concordar com tudo, com os valores do mundo. Significa iluminar. Iluminar com a fé que ela vivencia, que ela celebre, que ela transmite, que é a fé em Cristo, iluminar essas realidades, muitas vezes permeadas de desespero, de pecado, de escuridão, enfim, de coisas, de realidades que fazem o homem sofrer e fazem o homem se desesperar. Muito bem, mas a gente esqueceu da Dei Verbum. A Dei Verbum que é outra Constituição do Vaticano II. Tem gente que diz que é a principal Constituição. É a principal, sim. Porque aqui a Dei Verbum, ela retoma, vamos dizer, ela se coloca em um paralelo, em uma colaboração com a Sacrosanto Concílio, né? Aí a gente se pergunta por que os bispos decidiram, né, colocar a liturgia, em vez de permitir que ela continue em latim, mas seja celebrada em língua vernácula, né? Na verdade, é fruto também da Dei Verbum, a influência da Dei Verbum. Porque aqui a Dei Verbum, ela coloca vamos dizer assim, a palavra de Deus no centro da celebração e da vida da igreja, né? Então aqui, por que é importante celebrar na língua vernácula? Porque é importante que as pessoas compreendam aquilo que Deus fala por meio da sua palavra, né? Através da liturgia para poder viver da palavra, para poder assumir na sua e viver, né? E testemunhar. Então, a Dei Verbum, ela traz uma coisa muito interessante, que ela no início ela vai dizer que Deus fala ao homem como a um amigo, né? Ou seja, a amizade de Deus é a preocupação de Deus com o homem, por isso ele dá ao homem a sua palavra, que não condena, que não é um peso, né? Nem que pode ser uma obrigação, mas uma palavra que ilumina e que dá sabedoria ao homem para ensiná-lo a viver a vida como filho e filha de Deus. Muito bem, então nós agradecemos ao nosso querido Padre Alberto por nos ter ajudado a entender o que é o Concílio Vaticano II, compreender as suas 4 principais constituições e o convite que eu faço para vocês, queridos ouvintes, e também aqueles que nos acompanham por meio do YouTube da nossa Arquidiocese, é que possamos trilhar juntos esse caminho de refletir, de estudar, de meditar sobre as 4 principais constituições. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos começar pela Dei Verbum, depois vamos estudar a Sacrosancto Concílio, Lumen Gentium e, por último, a Gaudium et Spes. Então, muito obrigado, esperamos vocês no próximo programa.